Vocês sabem que o neurônio se comunica com outro neurônio através de impulsos elétricos, e isso acontece em todo o nosso cérebro, inclusive no nosso corpo. Mas como que esse impulso elétrico funciona? Quando os nossos neurônios não estão sendo ativados, eles estão em fase de repouso, então a gente chama isso aí de potencial de repouso. Geralmente esse potencial de repouso tem uma eletricidade baixa ali, em torno de menos 70 milivolts. E como que a energia vai ser gerada? Bom, a gente tem que entender que fora da célula, no meio extracelular, a gente tem alguns íons. O íon que é o sódio, o potássio e o cloreto, né? O sódio e o potássio são positivos e o cloreto negativo. No meio intracelular, a gente tem mais potássio, que é mais positivo. Só que dentro do meio intracelular a gente tem proteínas que são negativas. E essas proteínas pesam mais do que o cloreto. Então o meio intracelular fica negativo e o meio extracelular fica positivo. Para que o impulso elétrico seja realizado, existem canais de íons que são especializados. Eles deixam entrar só um tipo de íon, como se cada íon tivesse um passaporte de identificação. A gente tem canais de sódio, de potássio, e eles vão ser responsáveis por essa entrada. Esses canais são compostos por proteínas e cada vez que um íon chega, ele ativa ou recebe um pouco de energia. E essa energia, se ela não for suficiente, não vai fazer com que o neurônio se ative. E isso a gente vai chamar de potencial graduado. Então, para que esse impulso funcione, precisa ter muita energia entrando. E esse pontapé inicial é chamado de potencial limiar. Quanto mais íons tiver, mais energia vai ter. E aí ele vai despolarizar, ele vai subir. E o seu meio que estava menos 70 milivolts vai chegar ali em torno de 33 a 40 milivolts positivos. E quando ele chegar lá nesse topo da despolarização, ele vai ter uma queda. E essa queda a gente vai chamar de repolarização. Ela acontece porque dentro do meio intracelular, lembra que tinha potássio? Eles vão sair pelos canais de potássio. E isso aí vai fazer com que o neurônio vá perdendo ali a sua energia. E ele vai chegar até menos do que ele estava no potencial de repouso. E isso vai ser chamado de hiperpolarização. Então o neurônio ele vai perdendo sua energia com o tempo. E para reestabelecer essa energia, a gente tem outro canal que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que vai equilibrar novamente as energias. Como que vai fazer isso? Ele vai usar uma moedinha de ATP, vai fazer com que o sódio volte para o meio extracelular e o potássio volte para o meio intracelular, como se fosse ali uma roleta ali de banco. E isso vai fazer com que o potencial de repouso volte, ou seja, fique novamente equilibrado as potências. O impulso elétrico ele vai acontecer ali na despolarização e ele vai inverter então o meio intracelular com o meio extracelular e isso que vai gerar a energia. Só que tem uma coisa interessante. Se esse neurônio estiver revestido por mielina, o seu impulso elétrico é muito mais rápido. E por que é mais rápido? Porque essa bainha de mielina ela é uma célula da glia, né? E dentro dessa célula tem íons positivos, então o íon vai pular, vai passar mais rápido dentro dessa coluna aí de bainha de mielina, resultando numa velocidade maior do impulso elétrico.